Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 21 ao capítulo 24, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 21, nós vamos ver a derrota do rei Arade, né? Nós tivemos a morte de Arão, né? A passagem do sacerdócio para Eleazar, o filho dele, e agora no capítulo 21 nós já vamos entrar numa nova sequência, a sequência onde já começa as possessões, né? As lutas, as batalhas, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativo. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregardes este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. E ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles, as suas cidades, alguns lugares se chamou Orma. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Olha só. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés dizendo: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido e mirar e olhar para essa serpente erguida, viverá. E fez Moisés a serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E aí nós vamos ver a continuidade da jornada deste povo. Olha só, então, partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Igé, Abarim, no deserto que está defronte a Moabe, para a nascente. Dali partiram e acamparam do vale de Jered. Então, você percebeu que eles ficaram muito tempo por exemplo, no Monte Sinai. E aqui está falando das jornadas de locais que eles ficaram por pouco tempo, né? Então ele vai citar vários lugares, nos mostrando, né, a trajetória. Pelo que diz no livro das Guerras do Senhor, Vaebe em Sufá e os vales de Amon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar e se encosta nos limites de Moabe. Dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e eu lhes darei água. Então cantou Israel esse cântico: brota, ó poço, entoai-lhes cântico. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram. Com cetro, com os seus bordões, do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e Naaliel para Bamonte, e de Bamonte ao vale que está no campo. Vitória sobre Seom,
rei de Hesbom, né? Então, agora você está vendo, né, batalhas que estão sendo travadas e Deus, na fidelidade dele, tem honrado em dar a vitória a este povo, né? Então, Israel mandou mensageiro a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, não nos desviaremos pelo campo, nem pelas vinhas, das águas do poço não beberemos, igual ele fez lá com Edom. Porém, Seom não deixou passar Israel, pelo que seus pais antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel, né? Mas Israel feriu a fio de espada, tomou posse da sua terra desde Amon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada, né? Então aí nós vamos ver que até poesias foram feitas nesses momentos de regozijo do povo. Olha só, ai de ti, dizem os poetas, está no versículo 27. Vinde a Hesbom, edifique, estabeleça a cidade de Seom, porque o fogo saiu de Hesbom. A chama da cidade de Seom os consumiu em Ar de Moabe. E os senhores dos altos de Amon, ai de ti, Moabe, perdido estás, ó povo Quemos, entregou seus filhos como fugitivo e as suas filhas como cativa, né? E aí continua a poesia. Depois nós vamos ver a vitória sobre Og, rei de Bazã, que está no final do capítulo 21. E no capítulo 22 nós vamos ver que Balaque, a história já está se expandindo, e Balaque já envia mensageiros a Balaão. Esse episódio é um episódio muito interessante. Olha só, tendo partido os filhos de Israel, acamparam na campina de Moabe. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, daquele tempo era o rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, de Apetor, que está junto ao rio Eufrate, das terras dos filhos do seu povo, a chamá-lo. Eis que o povo saiu do Egito, cobre a terra, a face da terra, e está morando de frente a mim. Vem agora, pois, rogo-te, e amaldiçoa este povo, né? Então, nós vamos ver, né, que foi pedido uma maldição sobre Israel. E isso nos diz muito a respeito de nós. Se você tem a bênção de Deus, não se preocupe, maldição não chegará à tua tenda. Aqui é a prova viva disso. Olha só. E aí nós vamos ver que respondeu Balaão a Deus. Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para me disserem: eis que o povo saiu do Egito, cobre a terra. E aí ele relata, né? Agora, pois, amaldiçoa, talvez eu possa combatê-los e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar-me ir convosco. E essa ladainha, ela vai se prolongar, né? E vai e volta, e consulta, deixa de consultar. E aí nós vamos ver que neste embate, né? Balaão, nesse meio, amaldiçoa, não vai amaldiçoar porque este é povo abençoado. O texto fala que Balaão se levantou pela manhã, pegou a sua mula, albardoou, ou seja, colocou, né, a sela sobre ela e partiu com os príncipes de Moabe. E acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora,
Balaão ia caminhando, montado na sua mula, com seus 2 servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Olha só, a jumenta enxergou o anjo com a espada desembainhada. E Balaão, que ouviu a voz de Deus, não conseguiu ver o anjo. Olhe, cuidado com os caminhos que podemos pegar, né? Os atalhos, os caminhos que nos cegam e não permite que vejamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra um muro, comprimiu o pé de Balaão, e isso deixou Balaão revoltado, e ele voltou a espancar a jumenta. Então o anjo do Senhor passou-se adiante e pôs-se num lugar estreito. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão. Então Deus viu que a jumenta ia apanhar de novo. Sabe o que Deus fez? Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: o que eu te fiz? Por que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão: por que zombaste de mim? Será que essa jumenta vivia falando com Balaão? Olhe só a que ponto chegamos, não é? Quando nos distanciamos do propósito de Deus. Balaão não só ouviu a jumenta falar, como passou a dialogar com esta jumenta e não viu o anjo, não é? E aí nós vamos ver que o Senhor precisou abrir os olhos de Balaão, tá no versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo que estava no caminho com a espada desembainhada, né? Então Balaão aprende uma lição. Ele nada podia fazer com o povo que já era abençoado. Ele só podia confirmar a bênção, mas não amaldiçoar aquele povo. Diante da circunstância, tenha convicção da bênção que está sobre você. Por onde você andar, maldição alguma chegará à sua tenda, quando a bênção do Senhor está sobre você. E aí nós vamos ver que, ao invés de amaldiçoar, Balaão só resta uma coisa para ele. Sabe o que é? Abençoar o povo. Tá aqui no capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara novilho, né? Fizeram toda uma preparação. E aí, encontrando-se Deus com Balaão, esse lhe disse: preparai 7 altares, e cada um oferecei um novilho de carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? E aí, quem contou o pó de Jacó? Ou enumerou a 4ª parte de Israel, que eu morra a morte do justo, e o meu fim seja como o dele? Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente abençoou ele. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaão aprendeu a lição aqui, não é? E aí nós vamos ver que no capítulo 24, enfim, Balaão abençoa Israel pela 3ª vez, não foi nenhuma nem 2, foi 3 vezes, né? Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos agouros, mas voltou o rosto para o deserto, né? Proferiu essas palavras e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Olha só, né?
palavras daquele que ouve os ditos de Deus, de quem tem visão do Todo-Poderoso. Prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tendas de Jacó, que boas são as moradas de Israel, como vales que se estendem, como jardim à beira do rio, como árvore de sândalo que o Senhor plantou. E aí vai bênção e mais bênção. Benditos que te abençoarem, e amalditos serão os que te amaldiçoarem. Está no versículo 9 do capítulo 24. Chamar-te-ei para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste? Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não te falei? Eu também, e aos teus mensageiros que me enviaram, dizendo: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo, bem ou mal, que o Senhor falar, isto sim eu falarei. Então esse episódio foi um marco na vida de Balaão, isso mesmo, né? Aprendendo com aqueles que são abençoados, né? E aí nós vamos ver a profecia dele a respeito da estrela de Jacó, que finaliza no capítulo 24. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração e a nossa confiança estará sempre no Senhor. A nossa tranquilidade é na fidelidade da tua bênção para conosco. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.